aqui é o Danilo Mazzucchin, eu quero perguntar para ti, você sabe quais são as profissões existentes no mercado de marketing digital? Quais são as profissões que melhor remuneram dentro do mercado de marketing digital? Bom, você está e nós começaremos agora a nossa segunda aula do nosso curso de marketing digital. Se você não assistiu a primeira ainda, na primeira nós conceituamos o marketing digital. Nós, inclusive, falamos sobre termos técnicos, para que você pudesse entender os termos que nós conversamos, que nós falamos no marketing, no nosso ecossistema de marketing digital, para que você, então, consiga caminhar de maneira fluida durante todas as próximas aulas e, principalmente, na sua jornada de marqueteiro, na sua jornada dentro desse ecossistema. Lembrando que na aula passada eu citei que o nosso objetivo, o objetivo desse curso é fazer com que pessoas que ainda não têm muito conhecimento ou conhecimento zero em marketing digital possam melhor compreender todas as estratégias ou as principais estratégias, profissões inclusive também, existentes dentro do nosso ecossistema. Bora lá então para a nossa segunda aula. Falaremos sobre salários, profissões, o que faz cada profissão, então você melhor entenderá como funciona o nosso mercado. Antes apenas de aqui ir para o meu computador, mostrar slides para você, começar a conversar contigo sobre as profissões, explicar as profissões existentes, só um recado super rápido. Para você que deseja ingressar no mercado de marketing digital, ou você que já está no mercado digital, mas vira e mexe você se pega fazendo uma gestão lá no Google ou no Meta e, puxa, para onde que eu vou? Como que eu faço para poder melhorar o resultado do meu cliente? Ou se você faz gestão para você mesmo, como que eu faço para melhorar a minha gestão, o meu resultado aqui junto à gestão que eu estou fazendo? Pego esse relatório, não estou conseguindo entender o que está sendo dito nesse relatório ou aonde que eu tenho que melhorar em base desse relatório. Nós temos uma escola, a Mazzucchin Plus. Dentro da Mazzucchin Plus, nós temos quase 300 aulas até o momento que eu gravo este conteúdo, eu gravo este vídeo, separado em trilhas diferentes. Trilha de Google Ads iniciante, Google Ads intermediário avançado, Google Tag Manager, Google Analytics, assim como Meta, Copywriting, curso de vendas, trilha de vendas, dentre várias outras trilhas que rodeiam, que orbitam o nosso ecossistema do marketing digital. Então, se você quer se formar num profissional, grande profissional, entrar de fato na área de marketing digital, você tem a opção de estudar na Mazzucchin Plus. São 7 dias gratuitos para que você possa de fato testar a nossa plataforma, para que você possa estudar, verificar, gostei da didática, legal, gostei da didática, estou aprendendo, estou colocando em prática. Imagina que você será um freelancer, até conseguir já conquistar meu primeiro cliente. Ótimo, o que você pode fazer? Só dar sequência, não existe fidelidade. O valor da nossa assinatura são R$ 69,90, mas antes você faz um teste por 7 dias. Se você gostar, continua, paga R$ 69,90 por mês. Se você não gostar, é só você clicar lá no cancelar a assinatura, sem nenhum tipo de burocracia, tá bom? Dentro da nossa plataforma, além de você estudar, você também tem a nossa mentoria. Quaisquer dúvidas, seja do curso, seja do seu dia a dia de trabalho, nós buscaremos sanar o mais rápido possível. A resposta ela tem que vir no máximo em 24 horas úteis. Assim também, como dentro da Mazzucchin Plus, nós disponibilizamos os nossos produtos, site, loja virtual, landing page, tudo de graça, e-mail, hospedagem, tudo de graça para que você possa trabalhar. Tendo a assinatura da Mazzucchin Plus de R$ 69,90, então tem direito a assistir às aulas, à mentoria e aos produtos. Beleza? Fica aqui a dica, bora lá então para a nossa segunda aula do nosso curso de marketing digital. Falaremos então sobre as profissões. Neste momento eu compartilharei aqui a tela do meu computador para que nós possamos engajar, começar a engajar através aqui dos slides que com bastante carinho eu criei para a nossa aula. E aí está aqui, a pergunta é, como está o mercado para os profissionais de marketing digital? Então, o que nós faremos agora? Nós iremos entender sobre o mercado de marketing digital e as profissões. Quais são as profissões, conhecendo as profissões. Então, passaremos a entender dentro do nosso mercado quais são os profissionais que compõem esse mercado. Claro que eu busquei aqui, inclusive, escrever aqui, principais profissões, porque tem muitas profissões. Ele é um mercado ainda que está sendo desbravado. Então, muitas novas profissões, constantemente, elas são criadas. E tantas outras profissões, elas são integradas umas às outras e se tornam não mais 2, 3, mas apenas uma. Elas são mescladas. É um mercado que ainda, como eu disse anteriormente, está sendo desbravado, está sendo
modificado, é um organismo vivo, assim como todo e qualquer outro mercado, mas com uma diferença que, como envolve tecnologia, então tudo é muito acelerado. O que hoje era uma verdade, amanhã já não é mais. Bora lá então conhecer as profissões, e aí você tem que fazer o seguinte, eu quero convidar você a fazer o seguinte, eu quero convidar você a tentar se conectar em alguma delas. Imagina que você esteja assistindo esse conteúdo e você seja uma pessoa que queira entrar no mercado digital para poder trabalhar no mercado digital. Diferente de uma pessoa ao qual, que talvez inclusive seja você que esteja aí assistindo, que tenha um negócio, tenha um business e queira utilizar o marketing digital como ferramenta para poder alavancar, se manter e alavancar este negócio, alavancar este business. Diferente de você, que tem um negócio e então você quer só utilizar o marketing digital como uma ferramenta para poder manter e exponenciar o seu negócio, outras pessoas que estejam assistindo esse conteúdo possivelmente queiram entrar no mercado de marketing digital. Então, para você que não quer entrar no mercado digital como profissional, assista esse conteúdo com um viés de entender os profissionais que, inclusive, em algum momento você terá que contratar para a sua empresa e ou os profissionais que você, entre aspas, terá que exigir que as agências as quais você for trabalhar, elas tenham, para que execute um trabalho correto para você. Agora, você que quer entrar no mercado de trabalho, do mercado do marketing digital, ser um profissional, olhe com o viés esse conteúdo, assista esse conteúdo no viés do quê? De buscar gerar match entre o que você é, aquilo que você acredita, o que você gosta, com as profissões que eu irei explicar aqui, o que faz cada uma delas. E claro, também de acordo com o tamanho do teu sonho, porque cada profissão aqui tem ganhos diferentes, ganhos distintos, que o mercado oferta para estes profissionais. Então, se você, não, olha, eu ganhar X mil aqui, tá legal, tá ótimo, talvez aqui essa profissão A faça sentido para você, né? Você tem um leque de possibilidades. Essa não, eu preciso no mínimo, inclusive se parar o que eu faço hoje para passar a estudar marketing digital, eu preciso de ganhar X mais Y mais Z. Opa, então talvez você tenha uma quantidade menor de opções, de profissões no marketing digital para que você possa escolher uma delas e passar a estudar e se tornar o profissional que você, nesse momento, decidiu ser. Tá bom? Então, cada espectador que esteja assistindo esse conteúdo, trabalhe e olhe, assista este conteúdo com um viés diferente. E, inclusive, para que nós possamos gerar engajamento, para que eu possa conversar com você melhor e entender até mesmo a nossa audiência, coloque nos comentários. Se você tem um negócio, está assistindo esse conteúdo, então, para entender como funciona o ecossistema, os profissionais que em algum momento precisará de trabalhar para você, ou se você deseja entrar no mercado de trabalho de marketing digital, dentro desse nosso ecossistema, ou inclusive você já trabalha, mas deseja obter mais informações sobre as profissões, salários e assim por diante. Vamos gerar conversa, vamos gerar engajamento, fechou? Bora lá então, quais são estas profissões? Primeira profissão é a de copywriter. Vamos lá, copywriter, profissional que através de técnica e arte na escrita consegue conduzir o leitor a realizar uma ação de valor. Salário médio atual de 2.412 e 9.338, média Brasil, então a média salarial no Brasil de 5.726, a fonte é a Glassdoor. Locais de trabalho, os locais que o copywriter ele pode trabalhar, ele pode ser um freelancer, ele pode trabalhar geralmente, tá? Eu estou aqui expondo o que geralmente acontece. Então, ele pode ser um freelancer, pode trabalhar numa agência de marketing digital, uma agência de publicidade, revistas e jornais. Geralmente, então, o copywriter ele trabalhará dentro destes ambientes. E vamos melhor compreender aqui o que é um copywriter. Bom, dentro da Mazuki, então é legal assim, porque quando eu vou fazer um conteúdo, eu sempre faço um conteúdo que, se eu vivo mesmo, se eu já, por exemplo, vou explicar para você, ensinar uma estratégia. Não é porque eu vi no lugar A ou B, ou que me disseram, não é nada disso. Eu tenho que colocar em prática e verificar. Funciona, não funciona, para esse público funciona, para esse daqui não funciona, funciona, mas não funciona tão bem como o mercado, quando o mercado fala, e assim por diante. Então, assim, quando eu vou falar de profissões, são profissões, a maioria delas, no caso, que eu tenho dentro da minha própria empresa. Então, dentro da Mazuquim, eu tenho um copywriter. Daqui a pouco eu volto para o slide para a gente poder debater um pouco mais sobre salário, explicar o porquê que é tão discrepante assim o salário inicial, né, de 2.412 e chega até 9.338, mas primeiro vamos falar da profissão em si para verificar se conecta contigo.
Um copywriter é a pessoa que irá escrever textos, e estes textos eles visarão fazer com que a pessoa, o leitor que está lendo aquele texto, ele realize uma ação de valor. Pode ser que essa ação de valor pode ser clicar num botão para poder comprar algo, para poder fazer uma assinatura, para poder preencher um formulário de contato, pode ser um engajamento numa marca. Então, no tempo todo, nós precisamos de estar criando redações publicitárias. Essas redações publicitárias que vai aparecer lá no Facebook, no Instagram, no YouTube, enfim, em qualquer canal, qualquer veículo, são criadas por copywriters. Muitos copywriters, inclusive, também fazem o quê? Eu dei o próprio exemplo do YouTube. Vai criar roteiros para que uma pessoa possa gravar este vídeo e postar, seja no YouTube, seja no Instagram, no LinkedIn e assim por diante. Então, o copywriter, ele tem essa, entre aspas, arte, mas é muito técnica, se ensina. Você não precisa de ser uma pessoa, não, eu escrevo muito bem, eu sou muito persuasivo. Quando eu escrevo, a pessoa lê, ela já realiza ação de valor. Ótimo, então isso é nato de ti. Parabéns para você, você será um ótimo copywriter. Possivelmente um fora da caixa. Agora, não, Danilo, olha, para ser sincero, eu nunca nem prestei atenção se a minha escrita é persuasiva ou não. Nunca tentei fazer algo assim para escrever de uma forma persuasiva. E eu, como pessoa falando, nunca percebi também se eu sou persuasivo ou não. Nunca reparei. Não tem problema. Você pode entrar dentro dessa área, se tornar um copywriter, porque tem uma parte que é a arte, que por vezes vem da sua própria natureza, do seu próprio eu, mas é muito técnica. Então você tem muitas técnicas de escrita, muitas composições já super validadas. Por exemplo, eu, Danilo, gosto de escrever dentro de um modelo aristotélico, que é formado por 4 fases, que é o modelo aristotélico quadrifásico. Essa é uma técnica de escrita. Existem várias técnicas diferentes de escrita. Nós temos hoje o famoso 3 segundos. O que é o famoso 3 segundos? Se em 3 segundos você não chamar a atenção daquela pessoa, não prender a atenção do espectador, a partir desse momento, então, ele não dá sequência numa leitura, por exemplo, ou assistindo a um vídeo. Então, você tem a primeira, que é a chamada de atenção. Então, o que você vai escrever que tenha um impacto? Depois que você gerou esse impacto, a pessoa passou a ler, ou assistir o conteúdo, qual é a próxima etapa? É contextualizar. Enfim, então eu não vou ficar explicando sobre copywriting aqui, mas o profissional copywriter, ele faz isso no seu dia a dia. É uma profissão muito legal, é algo muito gostoso de se fazer no dia a dia. Dentro da Mazuquim nós temos os nossos copywriters. Então, agora eu quero voltar aqui para o slide para poder... Primeiro ponto, antes de voltar para o slide, você entendeu o que faz um copywriter? Danilo, não entendi. Então coloca aqui nos comentários e eu reexplico. Explico de uma outra forma, buscando ser mais didático ainda com você, para que você entenda o que faz este profissional. Ele é super importante para as ações de marketing, para que elas deem certo. Voltando aqui para a tela do meu computador, nós temos lá o salário médio atual. Por que é tão discrepante? 2.412, né, os salários iniciais, e vão até 9.338. E a média salarial no Brasil, para um copywriter, são R$ 5.726. A fonte aqui é a Glassdoor. O que acontece é o seguinte, na nossa área, de maneira geral, de marketing digital, nós temos bastante discrepância de salário. Até porque existem níveis bem distintos, dentro geralmente, vou falar da própria Mazuquim mesmo. Nós acostumamos a fazer o quê? A dividir os profissionais entre júnior, pleno, sênior, então terão valores realmente bem diferentes. Você tem aqueles profissionais que já são sêniores, e a partir desse momento ele eleva a média, né? Ele coloca a média para cima do salário. E você tem aqueles que são júniores, que ele vai colocar a média para baixo, porque de fato ele vai aprender ainda na prática. Não que ele, não estou falando de um trainee que vai aprender dentro da empresa, mas naturalmente, mesmo que ele já tenha algumas composições de copywriting, que ele saiba escrever e um pouco ali de maneira persuasiva, só no dia a dia, ele mesmo com outros copywriters, principalmente, é que ele irá se desenvolver para depois se tornar um pleno e ganhar mais, e se tornar um sênior para poder ganhar mais. Mas, na minha opinião, aqui já começa com um salário razoável, R$ 2.412 um copywriter. Lembrando que aqui é fonte Glassdoor. Pelo que eu estou, como eu estou no mercado há muito tempo, né, só de Mazuquim são 13 anos,
Um copywriter basicamente é isso mesmo, começa ganhando por volta disso. Já vi salários menores, por exemplo, de R$ 1.800, e já vi também tem empresas que já começam pagando mais, porque um outro ponto muito importante, que também nós precisaremos de analisar durante toda essa aula aqui de explicação sobre as profissões, está relacionado ao tamanho das empresas. As empresas menores geralmente pagarão menos. Empresas de médio porte já pagam um pouco mais, empresa grande paga mais ainda. Tá? Então, dentro da nossa área, principalmente, quando eu digo nossa área, marketing digital, acontece muito isso. Em todas as áreas isso acontece. Né? Geralmente uma empresa pequena ela não tem tanto faturamento, não tem uma margem tão boa de lucro, mesmo que tenha, fatura pouco, então não sobra tanto, não pode pagar muito. Uma marca maior, uma empresa maior já tem essa folga, já tem essa possibilidade. Então, por isso que nós vamos encontrar durante toda essa aula, essa explicação, esse conteúdo, salários bem discrepantes. Tanto porque eu tenho profissionais que estão iniciando e profissionais que já são mais maduros, entregam mais, e também pelo fato de que existe essa discrepância entre os salários que são pagos mediante ao porte da empresa ao qual nós estamos aqui conversando, que nós estamos propagando. Tudo bem? Por fim, sobre aonde que um copywriter ele pode trabalhar. O copywriter ele pode trabalhar de maneira remota, por exemplo, como um freelancer. Ele não precisa necessariamente de ser um CLT. E aí os valores aqui, inclusive, entre aspas, de salário, modifica mais. Porque se eu sou um freelancer, se eu sou um copywriter, que sou, por exemplo, um MEI, um microempreendedor individual, eu posso ter ganhos bem diferentes, bem distintos do que se eu for um CLT. Porque vai depender da quantidade de demandas que eu assumi e do valor que eu cobrarei por estes projetos. Tem projetos hoje de copywriting que são 15 mil, 25 mil, projetos que por vezes demoram uma semana para você poder executar e você ganhou lá 15 mil reais. Se você conseguir, por exemplo, 4 projetos de 15 mil reais, são 60 mil reais no mês que você ganhou. Né? É fácil, é tudo flores? Não, mas eu estou dizendo que existe e eu estou dizendo que existe porque eu já vi e vejo no cotidiano aqui isso acontecer, tá bom? Então você pode ser um freelancer, trabalhar por conta própria, você pode trabalhar para uma agência, para uma empresa de marketing, por exemplo, a Mazuquim é uma empresa de marketing, educação e tecnologia, nós temos nossos copywriters, você poderia ser um colaborador da Mazuquim e de empresas semelhantes à Mazuquim, e como eu citei anteriormente, também existe muita contratação de copywriter para jornais e revistas. Jornais e revistas, tanto o físico, né, e online. Tudo bem? O que eu vou dizer também para você? Mesmo que você não seja um copywriter, é muito importante, se você estiver dentro do mercado de marketing digital, entenderem que seja um pouco da criação de copy, da criação de redações persuasivas, de textos persuasivos. É fundamental, porque em todo momento você precisa de ser persuasivo. Todo momento você precisa de ser persuasivo. Então, entender os gatilhos mentais, quais são os gatilhos mentais, os principais, quando colocar em prática esses gatilhos, é muito importante para você, independente se você será um copywriter ou não. Se você tem um negócio, por exemplo, vira e mexe constantemente, você está negociando o seu produto ou o seu serviço, não é? Então, se você negocia, se você vende o tempo todo, seja você mesmo na linha de frente vendendo ou o seu time comercial vendendo, você, como líder, tem que estar vendendo o tempo todo, seja a ideia para o seu time de que eles conseguirão vender, conseguirão atingir a meta e assim por diante, seja, se você faz a própria venda, lá com o seu cliente final. A partir desse momento, você ser persuasivo é muito importante. E o estudo de copywriting, o estudo de criação de redação publicitária, traz isso para você. Ele traz o ensinamento de gatilhos, de composição, o que tem que vir primeiro, o que vem depois. Após o cliente ter dito tal item, como que você pode ser mais persuasivo. Na criação de copies, Danilo, na criação de copies. Você pode e deve chegar nesse nível também, porque uma cópia ela não precisa de ser algo estático. Você pode criar copies e deve, de acordo também, claro que eu estou pensando, depende do ecossistema, daquilo que você está fazendo, de acordo com a interação do seu consumidor, de acordo com aquilo que ele respondeu. Vou dar um exemplo para não ficar uma coisa assim muito longe, né? Não, muito intangível. Imagina um bot de WhatsApp. Então, a pessoa ela entrou em contato com você, olá, tudo bem? Aí o bot do WhatsApp ele já vai lá, olá, tudo bem, prazer, meu nome é Danilo, faço parte aqui da Mazuquim, nós somos uma empresa de marketing, educação e tecnologia. Digite uma opção abaixo para que eu possa lhe ajudar. Aí tem lá os setores, por exemplo, a pessoa foi lá e interagiu, aí daqui a pouco já vem a outra copy
Você compreende? Talvez nós possamos criar um fluxo até para poder, vamos imaginar a Mazuquim, que agenda reuniões para poder fechar cliente. Podemos até criar um fluxo todo de um bot para poder agendar essa reunião, sem precisar de um ser humano para interagir. Então a copywriting e a profissão copywriter é fundamental, muito, muito importante. Bora lá para o nosso slide aqui. Próximo, gestor de tráfego. Gestor de tráfego. Este profissional tem como objetivo fazer com que as campanhas que por ele são criadas tragam o melhor resultado possível em um custo de aquisição de cliente ou em interações com a marca. Salário médio atual começa em 1.620, pode chegar até 12.912 e a média no Brasil são 4.310. A fonte que eu extraí essa informação foi a Glassdoor. Locais de trabalho, freelancer, agências de marketing digital e publicidade e empresas em geral. Bom, então quando nós falamos da profissão de gestor de tráfego, e é aquilo que eu mais gero conteúdo hoje para a internet, para poder propagar o nome Mazuquim, a minha empresa, está envolto de gestão de tráfego. Para ser bem simples para você, porque o próprio nome ele já deixa meio claro, né, o que se faz. Você faz, o que é tráfego? Lembra que eu expliquei na aula passada? Toda e qualquer pessoa que esteja passando por uma loja, entrando naquela loja, imagina que é uma loja física, é o tráfego que está indo para ela. Numa loja virtual é a mesma situação, num site é a mesma situação, são as pessoas, os visitantes. Quanto maior o tráfego, melhor. Quanto mais qualificado esse tráfego, melhor ainda, né? O gestor de tráfego, ele faz o quê? Ele primeiro faz com que o tráfego ele exista, ou seja, faz com que as pessoas elas entrem na sua loja, e ele precisa de fazer com que esse tráfego seja o mais qualificado possível. Ou seja, se eu vendo carros de luxo, eu não posso colocar pessoas que têm um salário, ganham um salário muito baixo, têm um poder aquisitivo muito baixo, porque elas irão até entrar, eu coloquei essas pessoas na minha loja que vende carros de luxo, mas elas não terão o poder aquisitivo para poder adquirir, para poder comprar aquele produto. Ou seja, eu estou gerando tráfego, mas um tráfego desqualificado. O gestor de tráfego, então, ele tem que fazer com que exista o tráfego e ele tem que fazer com que o tráfego seja de qualidade para que o custo de aquisição de cliente, a CAC, custo de aquisição de cliente, seja o menor valor possível. E aí você tem vários níveis de gestores de tráfego distintos. Você tem aquele gestor de tráfego iniciante, o júnior, começou agora. A partir desse momento, então, ele vai ganhando aos poucos, conforme ele for trabalhando experiência. Você tem aquele gestor de tráfego que ele nicha só para uma área em específico. Então, exemplo, eu tenho aqui um gestor de tráfego que ele é nichado apenas em geração de lead B2B, ou seja, de empresa para empresa. Se você tentar fazer com que ele gere lead B2C, ele vai ter dificuldade, porque é muito diferente. Você tem gestores de tráfego que se nicham, de fato, por área mesmo, né? Não apenas por tipo de lead, mas por área. Um gestor de tráfego focado em campanhas de planos de saúde, ele só trabalha com planos de saúde. Outro que só trabalha na área jurídica, só faz gestão de tráfego para advogados, escritórios de advocacia e assim por diante. Então, é um mercado muito amplo de gestão de tráfego. E você tem uma diferença muito grande nos níveis de profissionais também. Tem profissionais que são inventivos, sempre está criando, levantando hipóteses e testando para vir mais tráfego e tráfego com mais qualidade. Tem profissionais que, estes profissionais gestores de tráfego, eles orbitam todo o ecossistema de gestão de tráfego. Vou te explicar. Na gestão de tráfego, você tem duas possibilidades de gerar o tráfego e gerir este tráfego. O que a gente chama de tráfego pago e tráfego orgânico. Tráfego pago, como o próprio nome diz, você paga para ter aquele tráfego, como eu expliquei na aula anterior. O orgânico não, ele é espontâneo, você não paga, você cria outros esforços. Entre aspas, você paga de outra forma, né, com o seu esforço, com a sua inteligência. Tem gestores de tráfego que conseguem e orbitam pelos dois, tanto o tráfego pago quanto o tráfego orgânico. Tem gestores de tráfego que só ficam e só trabalham com o pago, ou só trabalham com o orgânico. Tem agências de marketing digital e publicidade que só focam, empresas que só focam em uma dessas, só em tráfego pago ou só tráfego orgânico, porque em cada um desses ambientes tem muito conteúdo para que você estude. Tem uma imensidão de possibilidades para que você descubra as mesmas e, a partir desse momento, gere a ação de valor que você precisa para você mesmo e, se você está fazendo para o seu cliente, para o seu cliente.
Tá? E o mercado ele é muito grande. Uma empresa, por exemplo, o mundo perfeito é que ela tenha tráfego pago e tráfego orgânico. Então tem mercado para todo mundo, o sol nasce para todos. Tem um mercado gigante para todo mundo, tá? Então é uma profissão muito gostosa, maravilhosa, muito bem remunerada se você for bom. Se você não for bom, o mercado ele vai te descartar, até porque, apesar de toda e qualquer empresa hoje precisar de tráfego pago, nós estamos, vamos pegar pela própria Mazuquim Plus, com uma quantidade de pessoas querendo entrar nesse mercado de maneira muito grande. Tirando aqui pela Mazuquim Plus, a quantidade de cadastros que nós recebemos e de alunos que nós formamos, inclusive alunos que, pós terminar a trilha inicial, básica, e fazer alguns, entre aspas, testes, assumir um cliente ou outro, inclusive que eu sempre indico isso, aprender um pouco, vai lá e assumir um cliente, mesmo que você não ganhe naquele cliente. Só vai lá, eu posso fazer? Você só vai investir em crédito, para poder gerir ali o tráfego pago, e aí você ganha experiência. Depois que ele ganha essa casca, monta a sua própria agência. Então, é um mercado que também já está ficando com uma quantidade bem expressiva de profissionais. Mas, ao mesmo tempo, as empresas, de maneira geral, elas precisam. Tanto que, como eu coloquei aqui no slide, você pode trabalhar em agência de marketing digital e publicidade, você pode trabalhar como um freelancer, você pode montar a sua própria agência, né? Você pode trabalhar dentro de qualquer empresa que precise de um gestor de tráfego. Qualquer empresa, mesmo assim, eu estou numa empresa do ramo siderúrgico, ela precisa de um gestor de tráfego, muitas vezes ela internaliza o marketing, ela vai lá e contrata um gestor de marketing, um gestor de tráfego, perdão. Significa dizer o quê? Que é uma área também muito, muito ampla. Você pode trabalhar você pode escolher o formato ao qual você deseja trabalhar, sendo um CNPJ, sendo um CLT. Por isso também que nós temos, voltando aqui para a nossa tela, essa discrepância tão grande de salário, 1.620 a 12.912. De fato, é isso mesmo. Dentro da Mazuquim, eu posso falar para você, com 13 anos, que é isso mesmo. Você tem profissionais e profissionais. Então, automaticamente você tem salários bem diferentes. Até também porque, imagina o seguinte, você começou uma agência agora, passou 2, 3, 4 meses, você ganhou uma quantidade X de clientes, mas você é pequenininho, só é você, né? O que a gente chama de urgência. Daqui a pouco você precisa de contratar um outro gestor de tráfego para poder lhe ajudar. Você não vai conseguir pagar um salário muito alto, um salário que uma agência maior paga. Então você vai pagar um salário baixinho, né? Talvez aqui, 1.620, 1.800, R$ 2.000. E ao longo do tempo, esse profissional ele vai se desenvolvendo, então a sua agência também, e você vai pagando mais, e esse profissional ele vai recebendo mais. Então você tem aqui uma discrepância, né, de salários iniciais até salário final, e aqui uma média de 4.310, que é uma média que o gestor de tráfego ganha. É isso mesmo, essa é a média que um gestor de tráfego recebe, falando, por exemplo, inclusive de Mazuquim. Bom, partiu para a próxima profissão, social media. Social media. Então, olha lá, este profissional tem como objetivo fazer com que as mídias sociais às quais ele cuida cresçam suas tribos, façam com que as pessoas que compõem essa tribo engajem e este colabora em gestões de crise que eventualmente uma marca pode ter dentro de suas redes sociais. Salário médio atual 2.103 a 9.276, média no Brasil 3.637. Fonte Glassdoor, locais de trabalho. Pode ser freelancer, trabalhar em agência de marketing e publicidade, e empresas em geral. As empresas precisam de profissionais social media. Então, assim, muitas pessoas, inclusive, confundem, pensam que é a mesma profissão, gestor de tráfego e social media. É aquilo que eu disse lá no começo do nosso conteúdo. Tem profissões, ainda mais porque a nossa área, ela ainda é uma área nova de marketing digital, você começa a surgir várias profissões. Algumas elas se mantêm isoladas, sozinhas. Tem outras que elas se mesclam umas com as outras e se tornam uma profissão única. Ainda não é assim no caso de gestor de tráfego e social media. O gestor de tráfego ele vai, de fato, alocar tráfego, gerir esse tráfego, buscar fazer com que a ação de valor seja realizada da melhor maneira possível, fazendo tráfego em Google Ads, no Meta Ads, né, Facebook, Instagram, enfim, o tráfego em si. Agora, o social media, ele é aquele profissional, por exemplo, que irá criar um cronograma de conteúdo. Como que a marca ela quer ser reconhecida? Como que a marca quer que as pessoas reconheçam essa marca? Uma marca descontraída, uma marca séria? Quais são as bandeiras que essa marca ela carrega? Então, o social media ele faz todo esse trabalho de gestão de conteúdo
e dependendo até da empresa que o contrate, até faz com que ele crie também peças publicitárias. Por isso que ele também tem uma skill ali de copywriter, porque ele vai precisar de ter essa skill. Ele precisará de ter essa habilidade de escrever de uma forma persuasiva. E às vezes, como eu disse, até a habilidade de mexer num CorelDRAW, num Photoshop, num Canvas, para poder criar essas peças publicitárias. Esse profissional, ele tem que fazer com que as mídias sociais cresçam das marcas. Então, se hoje eu tenho 10 mil seguidores no Instagram, eu preciso, contratando esse profissional, que chegue em 20, 30, 40, 50, 1 milhão e assim por diante. Que tendência, teoricamente, se nós só falarmos dessa métrica quantidade de seguidores, é uma métrica de vaidade. Mas o social media ele não pode só gerar a tribo para você, ele precisa fazer com que essa tribo engaje. Ou seja, tem que ser a tribo certa, não posso só sair de 10 mil e ir para 50 mil seguidores e pronto, acabou. Ninguém olha meu stories, ninguém engaja comigo. Não, tem que fazer com que sejam as pessoas corretas para que as pessoas engajem e, eventualmente, as pessoas, inclusive, realizem ações de valor maiores do que apenas engajar. Como, por exemplo, entrar na sua loja virtual e comprar, como, por exemplo, te chamar no direct, pedir mais informações da sua consultoria e assim por diante. Então, essa é uma profissão muito necessária dentro do nosso mercado, dentro de Mazuquim também nós temos social media, tá? Então, bora lá para a nossa próxima profissão. Se você for tendo dúvida, não entendi muito bem a diferença entre social media e gestor de tráfego não, hein, Danilo? Coloca nos comentários e eu sanarei a sua dúvida o mais breve possível. Designer gráfico. Profissional altamente criativo que, com base em sua criatividade e técnicas adquiridas, consegue criar composições gráficas que representem uma marca, um produto, gere desejo de consumo a quem estiver visualizando a peça. Salário médio atual de R$ 2.000 a R$ 6.638, média no Brasil de um designer gráfico, R$ 4.432. Fonte Glassdoor. Locais de trabalho, freelancer, agências de marketing digital e publicidade, revistas e jornais. Então vamos lá, quando nós falamos de designer gráfico, é bem fácil de explicar, né? É o profissional que cria a peça publicitária, o profissional que vai fazer as composições gráficas, que vai criar ou vai desenvolver essa peça publicitária. Então, por exemplo, desde peça publicitária simples, aqui eu estou com uma garrafinha do Google Partners. Essa garrafinha do Google Partners, esse nome que Google Partners, foi um designer gráfico que em algum momento criou como que seria a fonte, como que ficaria, inclusive, para poder, antes de fabricar essa garrafinha aqui, né, de mandar a peça, provavelmente o que o designer ele fez? Ele desenhou a garrafa, colocou lá o logotipo, né, Google Partners, e posteriormente que foi enviado para uma fábrica, para alguém, enfim, poder para poder produzir a mesma, como que seria o design dessa garrafa e como que ficaria, inclusive, a marca do Google. Essa placa que eu tenho aqui atrás, mesma situação, tudo, né? Toda e qualquer arte que você visualize lá no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no TikTok, vídeos, enfim, o designer gráfico ele tem interação. Danilo, até vídeos ele tem interação? Sim, se o vídeo ele tiver composição gráfica, o designer gráfico também irá interagir, tá? Não que o designer gráfico irá criar o vídeo, mas, por exemplo, em Mazuquim, muitos dos nossos designers também criam vídeos. Por isso que eu falo para você, inclusive é um ponto que eu prego muito aqui na Mazuquim, você ser multidisciplinar, a multipluralidade ela é fundamental. O mercado ele exige isso. Existem o que a gente chama de profissionais unicórnios, né? O que é um profissional unicórnio? Basicamente é aquele que consegue fazer, tem várias skills diferentes, ele consegue fazer, por ele ter várias habilidades diferentes, ele consegue fazer vários itens distintos e consegue ir bem nesses itens, em todos estes que ele faz. E hoje o que o mercado mais precisa, quando um empregador, ele vai contratar, o que ele mais busca, principalmente na nossa área de tecnologia, área de marketing, são profissionais que tenham várias skills diferentes, que consigam fazer, sejam plurais, tenham essa multipluralidade consigo, diferente de antigamente, você tinha profissões isoladas, inclusive setores que trabalhavam de maneiras isoladas, né? Hoje em dia não, os setores eles são muito próximos uns dos outros e muitas vezes também, como você tem muitas, entre aspas, demandas a serem feitas, é difícil você, inclusive como um empregador, contratar um profissional específico para cada item, tá? Logo, então, por vezes, tem empresas que se separam, tem outras que deixam junto. O designer gráfico também cria, não todos os vídeos, mas alguns vídeos. Os vídeos mais simples, menores, etc, etc. Bom? Então, essa é a profissão do designer gráfico. Se você é uma pessoa criativa, gosta de desenhar,
a partir desse momento, pode ser que faça sentido você aprender as ferramentas de designer que o designer gráfico utiliza, como Foto, CorelDRAW. Agora, uma ferramenta mais simples, né? Não digo mais simples, mas mais fácil de ser trabalhada, que é o Canva, e tantas outras existentes dentro do mercado. Illustrator, na própria Mazuquim Plus, nós ensinamos o Illustrator, tá? Inclusive, é uma das nossas designers gráficas que ministra esse curso de Illustrator. Bora lá, bora para a próxima profissão. Vamos entender a próxima profissão que nós temos aqui. CRO. Este é o profissional que buscará fazer com que uma ação de marketing tenha o melhor resultado possível. Geralmente, o perfil deste profissional é inventivo e analítico, pois precisará criar hipóteses, colocá-las em prática e mensurar o que faz mais sentido. Salário médio atual, não houve consenso. Locais de trabalho, freelancer, agências de marketing digital e publicidade. Então, o que esse profissional, ele realiza? O que esse profissional ele faz? Dentro de uma agência de marketing digital, por exemplo, falar aqui da Mazuquim, nós fazemos gestão de tráfego para vários clientes diferentes. Nós fazemos marketing, criamos ações de marketing para várias empresas distintas, de ramos diferentes, de portes diferentes também. O que acontece? Eu preciso de entender o que melhor funciona para cada uma delas. Será que, por exemplo, se eu escrever a palavra exclusivo na landing page do meu cliente A, vai converter mais do que a palavra lá que está escrita? Será que se eu tirar aquele botão verde e colocar o vermelho, vai converter mais pessoas irão clicar? Se eu só trocar a cor? Então, o profissional de CRO, ele faz também isso que eu citei aqui para você. Ele faz testes, ele levanta hipóteses, ele faz testes AB para poder verificar o que converte, o que gera mais ação de valor. Um profissional CRO, não necessariamente ele precisa de fazer somente isso que eu falei a nível do site, mas ele pode e deve também interagir até mesmo dentro do seu comercial. Por exemplo, você tem um fluxo hoje de engajamento, um fluxo hoje de venda, e para poder encantar esse cliente, trazer esse cliente para o seu negócio. Você pode fazer com que o profissional CRO entenda esse modelo e fale assim, poxa, se nós mudarmos essa sequência, ou se nós mudarmos essa palavra, se nós mudarmos a forma como é enviado esse conteúdo, vamos enviar ao invés de áudio, texto, vamos enviar através do WhatsApp por e-mail, vice-versa. Enfim, você levanta hipóteses, testa essas hipóteses e então você tem um resultado final. E é aquele resultado que foi melhor, aí você o mantém. Esse é o profissional CRO dentro do marketing digital. E eu coloquei que o salário médio no Brasil não teve consenso. Eu pesquisei em vários sites diferentes, e não teve um consenso, foi muito distinto os salários, e a partir desse momento eu resolvi não colocar salário algum, tá? Mas, porém, entretanto, todavia, mais que tudo, é um profissional que ele vai, estou falando aqui para ti, tá? Uma média, vai começar ganhando ali por volta de 2,5 e tem salários bem maiores, né? 10, 12 mil. É um profissional muito bem, é muito necessário para o mercado e é um profissional que ele trabalha num ponto que todo e qualquer empregador, toda e qualquer empresa, ela precisa. Que é um profissional que você coloca ele para dentro da sua casa, coloca ele para dentro da sua empresa, e ele é um profissional que ele aumenta teu faturamento. Ele aumenta a tua receita. Então ele é um profissional que ele se monetiza de maneira fácil, ele se paga de maneira fácil, porque ele aumenta, ou tendenciosamente, teoricamente, teria que aumentar a receita do seu negócio, dos seus clientes e assim por diante. Porque tem agências, tem empresas que, por exemplo, faz gestão de marketing, gestão de tráfego, etc., para alguns clientes e ganham em base do resultado do cliente. Então, em base daquilo que ele vendeu, ganha uma porcentagem. Na Mazuquim, por exemplo, não é dessa forma. Nós ganhamos em base do investimento do nosso cliente. Então, em base daquilo que ele investe, nós temos um valor que nós ganhamos. Significa dizer o quê? Se esse cliente ele vai bem e ele está vendendo bem, está indo bem, ele vai investir mais. Quanto mais ele investe, mais a Mazuquim ganha. Então é um ganha-ganha, né? E quem ajuda nesse processo? CRO, esse profissional que levanta as hipóteses, toma decisões para que o resultado ele possa evoluir, para que o resultado ele possa melhorar. Então, ponto muito importante, antes de voltar aqui para a minha tela. Ele é um profissional que tem uma característica analítica. Se você gosta de números, por exemplo, você vai se dar bem dentro dessa área. Ele é um profissional criativo também, porque você precisa de imaginar o que pode ser feito para poder evoluir. Claro que ao longo do tempo, por experiência própria, porque eu fiz muitos testes durante esses 13 anos de Mazuquim,
testes AB, inclusive. Coloca para rodar esse teste, ele funciona melhor. Você vai criando padrões. Ao longo do tempo você cria padrões, você já sabe. Poxa, é uma loja virtual, o que eu preciso de testar? É um funil, a pessoa vai por mais detalhes, depois ela vai para o carrinho, depois ela vai para o checkout, depois ela vai para uma tela antes, que é a tela de pagamento. O que eu posso fazer, o que eu tenho que testar para verificar se a pessoa ela coloca mais produtos no carrinho de compra? Eu tenho que testar aqui, dar um benefício, eu tenho que testar aqui a coloração do botão de carrinho, é o que está escrito no botão que leva para o carrinho. Então, enfim, você já tem alguns padrões, e aí ao longo do tempo, por isso que a experiência é muito importante, você cria alguns padrões, e a partir desse momento você vai testando em base daquilo. Mas é muito importante também que você pense por conta própria, antes que você já entre numa empresa como a Amazon, que já iria te dar isso pronto, você pense por conta própria que você possa fazer a empresa evoluir, para que você, tendo o seu próprio raciocínio e levantando essas hipóteses próprias, para que você também depois veja, poxa, olha, aquilo que eu imaginei que poderia acontecer, poderia melhorar o resultado desse site, a nível, por exemplo, de gerar mais leads, realmente aconteceu. E aí você tem uma satisfação pessoal gigantesca. Ou, simplesmente, fiz o teste, não rolou, não funcionou, agora eu tenho um conhecimento. Sei que, pelo menos para esse cliente, ou para essa área, para esse tipo de tráfego, isso não acontece da maneira como eu imaginei. Por isso é sempre importante você estar levantando essas hipóteses e fazendo testes, tá bom? Bom, bora lá. Programador web. É fácil de explicar, né? Profissional que cria sites, lojas virtuais, landing pages, aplicativos, dentre outras plataformas que são necessárias para que o consumidor tenha um lugar onde possa visualizar as informações de uma marca, produto, interagir com estes, assim como eventualmente possa comprar. Salário médio atual no Brasil, R$ 4.122,34, fontesalário.com.br. Locais de trabalho, ele pode ser um freelancer, trabalhar em agência de marketing digital e publicidade, trabalhar em software house, dentre outras empresas. Então, de maneira bem rápida, simples, para poder explicar, o profissional é um programador. É o cara que vai criar o aplicativo, que vai criar o site, enfim, se você gosta. E se você tem um raciocínio lógico apurado, você pode desenvolver isso também, tá? Não é uma arte programar. Você pode vir nato de ti, e aí vai ter muita facilidade, mas você pode desenvolver isso. O que as pessoas muitas vezes elas erram assim, programador tem que gostar de matemática. Não necessariamente tem que gostar de matemática. Você tem que saber as funções básicas, os fundamentos básicos da matemática para que você possa programar. Mas vou dizer para ti que mais importante do que a matemática é o raciocínio lógico. O raciocínio lógico é fundamental, né? Então você exercitar bastante a criação de algoritmos, exercitar bastante, depois de criar o algoritmo, fazer o teste de mesa, os testes para poder validar se aquilo que você fez realmente funciona ou não, antes de começar a fazer código. O código é o menos importante, viu? Para ser bem sincero. Eu comecei a minha carreira programando. Então, eu comecei programando uma linguagem de alto nível, chamada VB6. Acho eu que nem existe mais, Visual Basic 6. Depois, eu aprendi linguagem C. Depois da linguagem C, eu passei a trabalhar de maneira muito rápida com Java, que já é uma linguagem orientada a objetos. E aí fiquei durante muito tempo trabalhando, inclusive em Mazuquim mesmo, quando nós começamos a Mazuquim, que nós não tínhamos, foi tudo bootstrap, nós começamos do zero mesmo, né? Do zero. Então vendia um site, era eu que programava. Então eu trabalhei durante muito tempo com PHP e claro aí com HTML, JavaScript, CSS, banco de dados MySQL e assim por diante. Então, o programador web é aquele profissional que ele tem que gostar de raciocínio lógico, desenvolver isso, né, nele. É um profissional que geralmente ele precisa de conseguir ficar por horas concentrado. Então, se você é uma pessoa que se dispersa muito fácil, não é uma profissão para ti, porque você precisa de ficar muito tempo ali focado, você precisa de entrar mesmo dentro daquele ambiente para que você consiga enxergar situações, enxergar soluções. Inclusive, durante a minha jornada, muitas vezes eu ficava tão próximo daquele código e tentando fazer funcionar, e muitas vezes não funcionava e não funciona, né? E aí, quando eu parava, desligava, eu assumi o hábito de dormir de madrugada, pela madrugada, devido a essa minha fase de programador, né? Durante esses anos todos que eu fiquei programando. Hoje eu não programo mais, hoje assim, né? Há muito tempo, já há alguns anos eu não programo mais, mas, inclusive, é um hobby, eu gosto bastante de programar. Faz muito tempo que eu não codo, mas eu gosto. Mas o fato é que eu assumi essa postura de dormir de madrugada pelo fato de que muitas vezes eu ficava horas tentando resolver aquele código e aí virava a noite, né? Virava 1 hora, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã,
e assim por diante. E às vezes, muitas vezes, e quem é programador que está aqui assistindo esse conteúdo, por gentileza, coloca nos comentários para poder corroborar com o que eu estou dizendo. Quando você dorme, você vai dormir, aí você tem a resposta para aquela situação do código que não estava funcionando. Então muitas, não foi uma ou duas, muitas vezes eu ficava codando, aí não achava a solução, ia dormir e achava ali durante o sonho, né, o sono, aquela solução. Porque claro que já estava resolvido no meu cérebro, mas eu estava fazendo há tanto tempo concentrado, que a chavinha para poder abrir ali aquele baú não existia mais. Então precisava de descansar, relaxar, diminuir um pouco a frequência, né? Diminuir um pouco a intensidade de pensamento para que eu pudesse, com calma, relaxado, entender qual era a resposta. Então você tem que ser um profissional com este perfil para que você tenha sucesso sendo um programador. Tudo bem? E o salário de R$ 4.122,34, que é o salário médio no Brasil, é muito relativo. Dentro da própria Mazuquinha é muito relativo. Eu tenho profissionais dentro da Mazuquinha que começam o júnior com R$ 2.500 e tem um profissional, por exemplo, que ganha R$ 8.000. Depende muito. Tem empresas que pagam muito mais. Já vi empresas pagando R$ 30.000 para programador. Depende muito. Tá? Depende muito do porte da empresa, do tipo, da linguagem de programação que você também vai atuar. Mesmo dentro da área da web, que nós estamos falando da web, ainda assim você tem linguagens diferentes e níveis diferentes de profissionais. Beleza? Bora lá. Passando aqui, o que nós temos? Outras profissões. Para finalizar, outras profissões existentes dentro do nosso mercado de marketing digital. Afiliado digital, afiliado, quem nunca ouviu falar de afiliado? Né? Afiliados são pessoas que se afiliam a produtos, aqui no caso é afiliado digital, que se afiliam a produtos digitais, ou se for só um afiliado de produtos físicos, também se afiliam a empresas que ofertam esses produtos físicos e vendem esses produtos na internet em troca de comissão. Tá? Então tem muitos afiliados hoje, uma das principais plataformas que é a Hotmart, é uma plataforma de afiliados. Influenciador digital, então hoje nós temos muitos influenciadores digitais que são de nichos diferentes, inclusive hoje nós temos uma relação de a criação de muitos nano-influenciadores, são influenciadores que estão num nicho específico e falam só daquele nicho, e as pessoas que se identificam e curtem aquele nicho passam também a curtir e a seguir esse influenciador. E geralmente ele se monetiza de que forma? Representando algumas marcas ou criando seus próprios produtos e comercializando para a tribo que ele formou. O infoprodutor é o cara que cria os produtos, seja produto físico, produto digital, para que o afiliado digital possa fazer a venda. Esse é o infoprodutor. Cientista de dados é uma profissão que eu gosto muito, é uma profissão que eu exerço também já há algum tempo, que é o profissional que ele vai analisar os dados, em base desses dados, ele irá fazer com que o time, de maneira geral, da empresa, a empresa geral, possa tomar decisões. Todos os setores o cientista de dados, está relacionado a todos os setores da empresa. Tudo que se transforma em dado, o cientista ele vai analisar, ele vai pesquisar, ele vai investigar, vai criar, vai transformar dados em informações e a partir desse momento ele vai trazer essas informações para o time de maneira geral para que o time ele possa evoluir, para que o time ele possa melhorar. Especialista em e-commerce é profissional que ele é focado em fazer todo o processo de gestão de lojas virtuais, gestão de processo e-commerce. Especialista em marketing de conteúdo, formidável. Hoje você precisa de fazer marketing de conteúdo. Se você quiser posicionar o seu negócio, você precisa de gerar conteúdo. Conteúdo, por exemplo, em blog, conteúdo dentro das suas redes sociais, conteúdo em vídeo. Você precisa de gerar conteúdo. E você tem um profissional que ele pode organizar isso para você. Inclusive, esse profissional ele pode produzir também, pode te ajudar na produção deste conteúdo. Dentre outras profissões, nós temos várias profissões dentro do nosso mercado. E aí aqui eu tenho na próxima aula quais são as principais estratégias existentes no marketing digital. Isso é o que nós veremos na próxima aula. Então na aula de hoje nós aprendemos sobre as principais profissões existentes no mercado de marketing digital. Espero que você tenha gostado deste conteúdo. Se você gostou desse conteúdo, você possa curtir este vídeo, que você possa se inscrever, caso não seja inscrito ainda no nosso canal, e ativar o sino de notificações para que você seja notificado sempre que um novo vídeo ele for disponibilizado aqui no nosso canal. 2 últimos recados. Se você quer entrar para o mercado digital ou se manter atualizado no mercado de marketing digital, se inscreva lá na Mazuquinha Plus, tá? Tá o link aqui nos comentários e também o link ele está na descrição do vídeo. E o último recado para você,
entre no nosso grupo do Telegram. Está aqui disposto na descrição desse vídeo o nosso Telegram para que você possa receber novidades de marketing digital, para que você receba estratégias de marketing digital, para que quando nós entrarmos em aula ao vivo, você seja notificado antes que nós entraremos em aula ao vivo, e não apenas nós disponibilizamos conteúdo de Mazuquim, mas conteúdos que nós entendemos que fazem sentido, que são importantes que você, em marketing digital e tecnologia, saiba para que você sempre esteja atualizado. É tudo gratuito, tá? Nosso Telegram. Entra lá no nosso Telegram para que você possa fazer parte da nossa tribo, fazer parte da nossa alcateia. Um abraço e até a próxima aula, até o próximo conteúdo. Estamos sempre online, reinventando o seu negócio.